bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Isso mesmo, convido você a tomar um café comigo. De repente você está passando aí na timeline e não me conhece. Eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é uma live de desenvolvimento pessoal e eu convido você para tomar um café comigo. Rayane, bom dia, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma live de crescimento e desenvolvimento. Aliás, estamos numa série de live essa semana e esse é o terceiro dia onde nós estamos falando sobre superação. E o tema da live de hoje é superação e crescimento além das adversidades. Vamos aprender hoje algumas lições importantes nesse processo de superação e crescimento e também vamos falar um pouco sobre as adversidades. Aliás, você e eu, cada um de nós enfrentamos adversidades. Vamos falar sobre esse tema, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é adversidade, mas eu garanto que você também passa pelas adversidades. Então, vem comigo, prepara o seu papel, prepara a sua caneta, prepara o seu café, bora tomar um café junto e falar sobre crescimento e também sobre desenvolvimento. Vou compartilhar aqui com os meus contatos, você que estiver chegando agora, vai compartilhando também com seus contatos, manda para mais pessoas, porque eu garanto que alguma pessoa aí do seu contato pode estar precisando dessa live, pode estar precisando do que nós vamos falar hoje aqui e pode usar isso ao seu favor para superar um desafio, para superar uma crise, para superar um obstáculo, para entender de repente o momento que está passando. Eu sou fruto de uma live, alguém um dia acabou compartilhando uma live comigo e eu só estou hoje aqui porque alguém teve essa atitude de compartilhar uma live comigo. Então, eu sempre incentivo as pessoas a compartilharem e eu sempre compartilho um conteúdo que seja produtivo também com as pessoas. Bora pra cima? Estamos começando mais um New Coffee. Prepara aí, porque hoje o conteúdo tá muito top e eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Bora pra cima? Deixa eu compartilhar aqui. Estou compartilhando. Vamos compartilhando. Já estamos ao vivo, isso aí. Bora começar mais uma live. Geralmente eu convido você para tomar um café comigo, porque café para mim é sinônimo de bate-papo, né? Então a nossa ideia é a gente conversar, a gente bater um papo, a gente falar sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Eu não sei que hora que você está assistindo essa live, não sei que plataforma. Nesse momento nós estamos ao vivo no Instagram, mas de repente você pode estar me assistindo aí também no YouTube, em algum treinamento, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer a diferença na sua vida. Arminda, bom dia, seja bem-vinda. Estamos ao vivo começando mais uma live hoje falando sobre superação e crescimento além das adversidades. Esse é o conteúdo da nossa live, né? Então hoje nós vamos explorar esse tema, que é um tema importante, que é um tema emocionante, que fala sobre a superação e também do crescimento além das adversidades. Então prepare-se aí para esse conteúdo, prepare para tudo que tem por vir. David, bom dia, seja bem-vindo, porque eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Lucas, bom dia, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Já quero trazer uma curiosidade para você, já para iniciar muito bem essa live, sobre esse tema, né? Curiosidade sobre esse tema. Você sabia que a palavra adversidade deriva do latim adversus, que significa contra ou oposto? Essa palavra tem raiz etimológica e destaca a ideia de que a adversidade pode ser vista como algo a ser enfrentado, transformado e superado. Então, muitas vezes nós passamos por adversidades e nem imaginamos que estamos passando por uma adversidade. Alguns problemas, algumas coisas que você enfrenta são adversidades. Para que serve a adversidade ou por que acontece de enfrentarmos a adversidade? Como a palavra está dizendo, né, é contra, é oposto. Então,
Para todo processo de crescimento, para todo processo de desenvolvimento, existem situações opostas àquilo que você está fazendo. Existem resistência. Por exemplo, quando você corre, quando você anda de carro, aquele vento que bate em você é uma resistência, é a resistência do ar contra o seu corpo em movimento ou contra o seu carro em movimento. Quando você está em crescimento, em desenvolvimento, você está se deslocando, você está saindo do lugar. Você está avançando. Esse crescimento está fazendo você acelerar algum processo e existe algumas forças que se opõem. Algumas forças que são contra esse processo do seu crescimento e esse processo do seu desenvolvimento. Isso chama-se adversidade. Adversidade. Essa adversidade ela vem para te moldar, para não deixar você livre. É uma força maior que se opõe, que traz a ideia de que você tem que superar, que você tem que enfrentar esses desafios. Então nós estamos nessa semana falando sobre superação, sobre crescimento, e eu preciso falar para você das adversidades. Por que eu preciso falar para você das adversidades? Porque você vai enfrentar. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, é só você sair do lugar. Não, é só você ganhar dinheiro. Não, é só você... Parece que é uma coisa muito fácil. Parece que é uma coisa muito simples. Só que as pessoas deixam de falar que em tudo que nós vamos fazer na vida, nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar dificuldades. E até hoje você enfrentou problemas. Você enfrentou dificuldades, a não ser que você que está assistindo a live aí não tenha enfrentado isso. Mas eu garanto que você deve ter enfrentado muitos problemas, muitas dificuldades, e talvez nesse momento você esteja enfrentando um problema, uma dificuldade. Talvez você acordou hoje, você levantou sabendo que você tem que enfrentar algo hoje. Talvez isso te dá medo. Talvez isso te causa uma preocupação, um frio na barriga. Por mais que você confie, por mais que você ache e entenda que você vai conseguir resolver, isso causa uma certa preocupação. E está tudo certo, porque é uma adversidade. A adversidade é contra, é oposto. Significa aquilo que cria uma resistência para que você não avance. E muitas pessoas param nesse processo, porque elas enfrentam a adversidade e aquela força que impede de avançar, para elas já é uma resposta de que elas não devem nem tentar mais. Eu conheço várias pessoas que desistiram muito antes de tentar. Pessoas que enfrentaram uma certa resistência e já largaram mão. Só que elas não sabiam o que tinha depois dessa adversidade. Elas não sabiam o que tinham depois dessa resistência. Quantas coisas grandes, quantas coisas boas estavam esperando elas. Porque elas desistiram. Porque elas não continuaram. E às vezes outras pessoas vão conseguir vencer essa barreira da resistência e vão conseguir alcançar os objetivos que talvez você gostaria de ter alcançado. Mas às vezes você parou diante de uma resistência, diante de uma adversidade, diante de algumas forças que querem te parar. Aliás, quando nós temos promessas, quando nós temos um chamado, essas resistências aumentam ainda mais. Quando você tem algo grande pela frente, quando você foi escolhido para desenvolver algo grande, quando você é a pessoa certa, caminhando de acordo com o seu propósito, caminhando de acordo com o seu destino, quando você é essa pessoa que está no caminho certo, a resistência aumenta. Você já parou para pensar nisso? Que a resistência aumenta quando você está avançando no caminho certo? Por que será que isso acontece? Você já parou para analisar sobre isso? O porquê será? Se eu estou no caminho certo, se eu estou na direção certa, se eu estou cumprindo o meu propósito, por que será que tem que ser tão difícil? Talvez até você deva ter se perguntado, por que comigo? Por que só comigo? Por que comigo é tão difícil as coisas acontecerem? Eu olho para as pessoas e parece tão fácil para elas e para mim é tão difícil. Toda vez que eu decido fazer algo, toda vez que eu decido me movimentar, toda vez que eu entendo que as coisas estão dando certo, vem alguma coisa muito mais forte e acaba me travando. Acaba atrapalhando tudo. Eu estava tão animado com o que estava acontecendo.
Era bom demais para ser verdade, porque não estava acontecendo nada que viesse ao contrário, nada que viesse se opor àquilo que eu estava fazendo, mas agora aconteceu algo grande e eu não consigo avançar. Ei, eu vou te contar um segredo aqui. Se algumas coisas grandes estão se opondo ao que você está fazendo, existem duas possibilidades. A primeira é que você realmente está indo na direção errada. E aí você não tem esperança e aí você não está enxergando nada em relação ao futuro. Está muito escuro, né? Está muito escuro, você não está enxergando nada. Você não consegue ver o futuro em relação a essas possibilidades. E pode ser que você esteja no caminho errado. Mas a segunda é que quanto maior a barreira, quanto maior a dificuldade, maior são as conquistas, maior são as vitórias que estão esperando você. Então, superar essas adversidades é algo que todas as pessoas que estão desfrutando de um momento, que estão desfrutando de uma fase, que estão crescendo, que estão sendo significativas, que conseguiram grandes obras, que conseguiram grandes feitos, tiveram que enfrentar. Para um pouco agora o que você está fazendo e faz uma análise. Olha todas as pessoas grandes, todas as pessoas que tiveram grandes conquistas, todas as pessoas que marcaram a história, todas as pessoas que muitas vezes foram até martirizados. Eles tiveram que enfrentar grandes desafios. Alguns deles morreram defendendo a sua tese, alguns deles morreram defendendo aquilo que acreditavam. A adversidade foi tão grande que a própria vida deles foi interrompida. Só que às vezes você, por um probleminha que você está enfrentando, você já abandona tudo, né? Você não tem coragem de enfrentar esses desafios, você não tem estratégia para enfrentar essas dificuldades. E aí é muito mais fácil ficar chorando, é muito mais fácil ficar reclamando pelos cantos que a vida é difícil, que a vida é complicada, mas você não está apto a enfrentar essa resistência que muitas vezes está na sua frente. É enfrentando essas adversidades que você vai mostrar o seu valor. É enfrentando as adversidades que você vai desenvolver qualidades, que você vai desenvolver habilidades para que você possa acessar esse crescimento, acessar esse desenvolvimento. Eu vou te passar algumas dicas hoje, vou te passar algumas informações importantes para que você possa usar esse tema superação e crescimento além das adversidades. Eu vou te passar algumas informações hoje para que você realmente consiga superar os desafios, as lutas, os problemas diários, as dificuldades que você enfrenta, e todos nós enfrentamos dificuldades. E até aí tá tudo certo. Como você vai agir diante dessas adversidades, como você vai agir diante desses problemas, como você vai agir diante dessas situações, é o que vai definir se você vai conseguir vencer ou não. É o que vai definir se você vai conseguir chegar lá ou não. É o que vai definir o quão grande vai ser a sua vitória, o quão grande vai ser os seus resultados. Ei, todos nós temos oportunidade de crescer. Você tem a oportunidade de crescer. Você tem a oportunidade de ser grande. Você tem a oportunidade de conquistar todos os seus objetivos, de conquistar todos os seus sonhos. Qual é os seus sonhos? Ou quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? É pequenininho? É grande? Vale a pena lutar por eles? Perguntas e reflexões que nós precisamos fazer para nós mesmos, para dar os próximos passos. Ei, você já compartilhou? Você já compartilhou a live de hoje? Ó, prepara aí, porque o que eu vou te entregar de conteúdo hoje aqui, você não vai ouvir em qualquer lugar. Você não vai ouvir em qualquer lugar. Então chama mais gente. Eu já compartilhei com os meus contatos e tal. Compartilha você aí com os seus, porque pode ser que algumas pessoas precisem desse conteúdo assim como eu e você. Bora pra cima? Eu vou te dar aqui 8 lições ou 8 estratégias para você entrar nesse processo de superação e crescimento além das adversidades. Bora lá? Só manda aquele foguetinho aí para eu saber que você tá pronto. Bora lá. Primeira coisa pra gente
superar a adversidade, eu acabei de definir para você, né, que o significado dessa palavra é contra, é o oposto. A primeira coisa que eu preciso entender, a primeira coisa que eu preciso saber sobre a adversidade é Bru, bom dia, seja bem-vindo. A primeira coisa é compreender a resiliência. Eu fiz uma live aqui sobre resiliência, mas eu vou definir para você o que é a resiliência para você continuar avançando. Resiliência é a habilidade de se adaptar e se recuperar a situações desafiadoras. Isso é você ser resiliente. Não significa você ser forte, você achar que você não pode passar por problemas ou por dificuldade, ou que você tem que se manter firme. Não, resiliência é você ter a capacidade, né, de se moldar, de balançar e voltar ao seu estágio normal. Isso é ser resiliente. Então, existe uma ciência por trás dessa resiliência. E ela precisa e pode ser cultivada, porque ser resiliente vai te deixar mais forte. Ser resiliente vai te preparar com conhecimento, com sabedoria, com inteligência. Ser resiliente vai fazer com que você avance diante de muitas situações e que desenvolva algumas capacidades na sua vida. Ser resiliente vai fazer toda a diferença nessa caminhada de crescimento, de superação, de desenvolvimento. Então você precisa desenvolver a resiliência. Ser resiliente é superar os medos, é superar os desafios, é superar as dificuldades. Ser resiliente é encontrar estratégia para que você possa vencer a adversidade. Nil, mas eu estou diante de uma situação em que eu não consigo encontrar nenhuma estratégia para vencer isso daqui. Você não sabe o que está passando na minha vida. Não sei o que está passando na sua vida. Só que se você... É que eu tomo muito cuidado assim para não entrar nessas áreas aqui, mas não tem como. Sabe por quê? Nos meus livros, eu escrevo aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendi e aquilo que eu coloco em prática. E eu preciso falar para você também aqui na live aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendi e aquilo que eu tenho colocado em prática. Se você chegar para mim e falar assim, Nil, eu estou sendo perseguido. Pois é. Eu vou dizer para você que você não é a única pessoa que está sendo perseguida. Tem muitas pessoas nesse momento que estão sendo perseguidas. Só que se você chegar para Jesus e falar assim, Jesus, eu estou sendo perseguido, me ajuda. Jesus vai falar assim, eu te entendo. Eu sei como é, porque eu também fui perseguido. Se você falar para mim, Nil, as pessoas estão me julgando. Pois é, você não é a única pessoa nesse momento que está sendo julgada. Várias outras pessoas estão passando por um processo de julgamento. Aliás, todos nós passamos por um processo de julgamento todos os dias, de olhos de pessoas que não deveriam nos julgar. Só que se você chegar para Deus, se você chegar para Jesus e falar assim, Jesus, eu estou sendo julgado pelas outras pessoas. Jesus vai olhar para você e vai falar assim, eu também fui julgado. Eu te entendo. As pessoas me julgaram. Se você falar que você está apanhando, muitas pessoas nesse momento estão apanhando porque estão defendendo alguma coisa ou porque estão querendo construir um futuro melhor ou estão sendo impedidas de ter a sua expressão ou de fazer algumas coisas que elas gostariam ou até mesmo por defender a sua fé. Tem pessoas morrendo por defender a sua fé, por defender o evangelho. Está acontecendo ainda. Vários países, as pessoas têm que se esconder para confessar a sua fé. Você talvez tenha liberdade. Só que se você falar isso para Jesus, ele vai dizer para você, sim, eu sei, eu te entendo, porque eu também apanhei, eu fui espancado por causa daquilo que eu falava. Bom dia, Rosilda. Tudo que você falar que você está enfrentando agora, se você falar que você está enfrentando humilhação, se você falar que você está enfrentando xingamento, se você falar que você está sendo maltratado, o que você falar agora, alguém vai estar enfrentando. Alguém vai estar passando nesse momento.
E se você chegar para Deus, se você chegar para Jesus e falar assim, Senhor, eu estou enfrentando isso, Ele vai falar assim, eu te entendo. Veridiane, bom dia. Jéssica, bom dia. Eu te entendo, porque eu passei isso. Eu passei por isso, eu passei por tudo isso e, aliás, eu não fiz nada para merecer. Talvez algumas pessoas mereçam aquilo que estão enfrentando agora. Mas quando a gente fala dessa palavra, superação, crescimento, ou dessas palavras, né, e adversidade, nós precisamos entender que nós precisamos ser resilientes. E ser resilientes não significa que você não vai balançar. Ser resiliente não significa que não vai te puxar para um lado para o outro, não. É a capacidade que você tem de passar por esses desafios e voltar ao seu estágio normal, e voltar à sua consciência, e voltar à sua inteligência emocional. E trabalhar esse processo na sua vida. Porque você só vai conseguir enfrentar as adversidades a partir do momento que você ser resiliente, a partir do momento que você não quebrar, a partir do momento que você não desistir, a partir do momento que você não parar, a partir do momento que você se tornar um imparável. Sabe por quê? Porque só você tem a capacidade de parar. Só você tem a capacidade de desistir, só você tem a capacidade de entregar tudo e dizer eu não quero mais e eu não vou avançar. É só você que pode fazer isso. Você é a principal resistência entre aquilo que você deseja e aquilo que precisa ser feito. Porque se você não fizer aquilo que você precisa fazer, você não vai conquistar aquilo que você deseja. Você não vai alcançar os seus sonhos, você não vai cumprir o seu propósito, você não vai caminhar de acordo com o seu destino. Você já parou para pensar nisso? Que você é a principal resistência sobre tudo isso? Porque se você colocar na sua cabeça que você não consegue, se você colocar na sua cabeça que você não é capaz, se você colocar diante de você que você não consegue realmente, você não vai conseguir. Lucineide, bom dia. Você não vai conseguir, porque é você. Você está dizendo para você, você está falando para você, você está afirmando para você que você não vai conseguir. Quer ver um detalhe interessante? Estudos científicos, inclusive a própria NASA fez estudos e comprovou cientificamente que a abelha não pode voar. Ei, olha que incrível. Irene, bom dia. Olha que incrível. Não, você não está entendendo. A ciência comprovou que a abelha não poderia voar. O tamanho da asa dela, a aerodinâmica dela, não é compatível. Não tem lógica, não tem explicação. Mas ninguém foi lá e contou para ela que ela não pode voar. Ninguém foi lá e contou para ela, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas muitas vezes você acha que você não pode. Muitas vezes você acha que você não é capaz. Muitas vezes você olha para o lado e tem gente ali falando, ei, isso não é para você. Muitas vezes você olha para o lado e tem alguém dizendo assim, olha, eu não quero que você faça isso. Não faça isso porque isso é contra a minha vontade. Você está preocupado com a opinião de outras pessoas. Você deixa de avançar, você deixa de crescer. Você cria essa adversidade que é o oposto, que é contra, que é uma resistência que não deixa você avançar. Só que você colocou isso na sua cabeça, que você é um coitadinho, que você é uma coitadinha, que você não é merecedor, que você não é merecedora, que você não é capaz e realmente você não avança, porque você cria essa barreira que impede você de alcançar todos os seus objetivos, que impede você de acessar a prosperidade, a riqueza ou todas as outras coisas que você quiser. Sabe por quê? Você instalou aqui, ó, eu não posso. Só que você precisa quebrar essa barreira, sabe por quê? A própria Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores, ou seja, você tudo pode naquele que te fortalece. Elizabeth, bom dia. Já foi decretado, está dizendo ali, você pode todas as coisas. Você pode sim, a menos que você conte uma historinha para você e acredite nessa historinha de que você não pode, de que você não é capaz. E não é um discurso motivacional. Eu não acordei hoje para vir aqui fazer um discurso motivacional. Eu vim para falar de crescimento e desenvolvimento. Só que você precisa entender que as adversidades vão acontecer. Só que você não pode colocar essas barreiras para atrapalhar o seu crescimento. Deixe que as coisas aconteçam naturalmente e você rompa essa barreira. Mas não coloque essas barreiras. Não seja você o principal construtor dessas barreiras. Você
é a pessoa que vai enfrentar esses desafios, que vai enfrentar essas diversidades, que vai ser resiliente diante de todas as situações e que vai conseguir alcançar os seus objetivos. Você é o principal responsável. Você está no controle e no comando da sua vida. Se você não fizer, se você não decidir, ninguém vai fazer por você. Gil, bom dia. É você. Você precisa entender que você é o principal responsável por tudo que está acontecendo agora. Se você está vivendo a vida que você gostaria, parabéns, porque você caminhou para isso. Se você está vivendo um momento, uma fase que você não gostaria, parabéns, foram escolhas suas. Mas agora é momento de você fazer novas escolhas. E não deixar esses desafios, não deixar essas adversidades definirem quem você é, porque as suas escolhas não definem quem você é. São escolhas erradas. Aprenda com as suas escolhas. Aprenda com as suas falhas e avance e cresça. O momento, a situação que você está vivendo não define quem você é. Não define quem você é. Então, o primeiro passo para esse assunto que a gente está falando, eu já falei só do primeiro passo, é compreender a resiliência. Nil, o que é resiliência? Resiliência é a habilidade de se adaptar e de se recuperar de situações desafiadoras. Não quer dizer que você não vai enfrentar situações desafiadoras. Não quer dizer que você não vai enfrentar problemas. Não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades. Dificuldades, problemas, é para todos. Todas as pessoas. Ninguém está isento disso. Sabe por quê? Porque são essas oportunidades que vão fazer você crescer. É tudo que está acontecendo com você agora que vai te fazer mais forte, que vai te trazer experiência, que vai te trazer conhecimento para acessar as próximas fases, para acessar o próximo nível. Então, não fuja dos problemas, resolva os problemas que você está enfrentando. Seja um especialista em resolver problemas. Aliás, as pessoas que ganham mais dinheiro hoje são as que conseguem resolver os mais difíceis problemas. São as pessoas mais bem pagas, mais bem remuneradas, porque elas enfrentam, elas resolvem problemas. E quanto mais difícil o problema ser resolvido, melhor a remuneração. Você já parou para pensar? Talvez o que você faz hoje é resolver o problema de outros e você é pago por isso. Se você não gosta do salário que você ganha, resolva problemas maiores. E o seu salário vai ser maior. Já parou para pensar nisso? Coloca aqui, se você já tinha pensado dessa forma. Coloca aqui qual problema você resolve hoje. Coloca aqui nos comentários. Conversa comigo aí. Tá livre, tá aberto os comentários, tá? O seu comentário enriquece essa live aqui. Vou te falar a segunda lição. O segundo aprendizado que nós precisamos hoje para o tema dessa live, que é superação e crescimento além das adversidades. O segundo passo é uma coisa que eu tenho falado sempre aqui nas lives, que é transformar os desafios em oportunidades. Tá? Você precisa ver oportunidade em todos os desafios que você está enfrentando. Então, a mentalidade de crescimento nos permite ver obstáculos como trampolins para o seu desenvolvimento. E aí, a gente pode observar que existem várias pessoas que estão em situações difíceis, em situações complicadas, mas elas têm essa facilidade de virar essa chave, de saltar nesse trampolim e pegar aquela situação, converter em energia e ganhar dinheiro, e abrir empresa e fazer tantas outras coisas que elas gostariam. Então elas pegam uma situação adversa, elas pegam um problema, pegam uma dificuldade, pegam uma perseguição, elas viram a chave disso tudo e transformam isso em energia para dar o próximo passo, para alcançar o próximo nível, para alcançar a próxima fase. Só que você e eu, muitas vezes, ficamos chorando pelo canto, reclamando, por que eu? Por que eu estou enfrentando esse problema? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Ei, problema e dificuldade só vem para aquele que está perto da vitória, para aquele que está perto de conquistar os seus objetivos. Então para de chorar pelo problema que você está enfrentando, enfrenta esse problema, aprenda com tudo isso e cresça diante dessa situação, e amanhã ou depois você vai estar compartilhando comigo aqui o quanto vitorioso ou o quanto vitoriosa você foi diante daquela situação, porque você não se curvou diante da adversidade. Aliás, quantos problemas você já enfrentou para chegar até aqui? Eu garanto que não foram poucos.
Eu garanto que você tem uma história linda e incrível de superação. Que foi o que formou você. Foi o que fez essa pessoa ser quem você é hoje. Já parou para pensar se tivesse tirado de você todas essas oportunidades de crescimento? Será que você seria quem você é hoje? Então, você só é quem você é hoje porque você pegou todos os desafios e transformou em oportunidades. Transformou em oportunidades. Talvez você fez escolhas erradas. E tá tudo certo. Sabe por quê? Nós não nascemos pronto. Nós precisamos aprender no meio do caminho. Então a gente vai errar. Para cada acerto, nós vamos errar aí 3, 4, 5, 10 vezes às vezes. Para cada acerto que a gente tem. Então não tenha medo de errar. Você não é o único que erra. Todas as pessoas que conseguiram conquistar os seus objetivos, todos aqueles que se tornaram grandes, eles erraram em algum momento ou outro e continuam errando e está tudo certo. Por mais velho que você seja, você ainda continua errando. Por mais experiência que você tenha, você continua errando. Por mais sábio que você seja, você continua errando, porque errar faz parte do processo. Errar faz parte do crescimento. Só acerta quem errou várias vezes. Pronto. Transforme os desafios em oportunidades. Enxergue oportunidades em todos os desafios que você está enfrentando. Quando você mudar sua mentalidade, quando você começar a olhar por esse lado, você vai ver que nenhum desafio é grande. Nenhuma dificuldade é grande para poder te parar. São só adversidades. E para quem chegou agora, a adversidade, o significado dela é contra, é o oposto, é uma resistência que tem ali. Para te moldar, para te deixar mais forte. Para te deixar mais forte, é só para isso. É só para fazer você crescer. Então, em frente, todos esses desafios de frente. Terceira lição que nós aprendemos para poder entrar nesse processo de superação e crescimento. É aprender com outras pessoas. É aprender com a história de outras pessoas. Olha que interessante. Aprenda com as pessoas que enfrentaram adversidades extraordinárias e emergiram mais fortes. Qual que é a tua desculpa hoje? Para não fazer aquilo que precisa ser feito ou para não avançar de acordo com o seu propósito? Você acordou hoje disposto a dar qual desculpa para não alcançar os seus objetivos? Porque a gente está cheio de desculpa. Nós criamos desculpa para tudo. E talvez agora você está olhando para mim, assistindo ou ouvindo essa live aí e já pensando numa desculpa para de repente não fazer sua atividade física, pensando numa desculpa para não ler o seu livro, pensando numa desculpa para não ler sua Bíblia, pensando numa desculpa para chegar atrasado no seu trabalho, porque você não se arrumou com antecedência, pensando numa desculpa para várias coisas da vida, pensando numa desculpa para o seu dia que vai ser cheio, para o tempo que você não vai ter, para deixar de fazer aquilo que precisa ser feito para o seu crescimento diário. Qual é a desculpa que você está contando para você mesmo e acreditando? Qual é a historinha? E acreditando nessa historinha. E o tempo está passando e você não está crescendo, os resultados não estão chegando, você está se frustrando, você está entrando num processo de ansiedade ou num processo de depressão porque você não consegue ter resultado, porque você fica contando as mesmas historinhas para você mesmo e você cai no próprio conto que você tem para você. Ei, tá na hora de assumir esse controle. Ontem nós falamos sobre governo, tá na hora de assumir esse governo, tá na hora de assumir essa responsabilidade e pegar histórias inspiradoras, pessoas que estão vencendo, pessoas que passaram por dificuldades, pessoas que talvez não tenham o que você tem, pessoas que não têm braço, não têm perna e mesmo assim estão lutando pela vida e você tem tudo o que você precisa e tá choramingando no canto porque não te dão oportunidade. Ei, ninguém vai te dar oportunidade. Ninguém, é você que vai ter que criar essas oportunidades, é você que vai ter que pegar as adversidades e transformar ela em oportunidade, porque elas estão aí. Depende de você, não depende de mais ninguém. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é vir aqui falar para você sobre esse tema. O meu objetivo é vir aqui e ajudar você no seu processo de crescimento. Só que eu não posso fazer por você. Eu só posso abrir a sua mente. Eu só posso trazer essas palavras e te mostrar a verdade. Eu só posso vir aqui e falar algumas verdades para você. Por mais que elas doam, por mais que seja difícil muitas vezes, eu preciso vir aqui e falar a verdade para você, porque a verdade é a que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
É através da verdade. Você precisa cair em consciência que você está criando uma resistência para você mesmo. Você está colocando adversidades para você mesmo. Deixa que elas fluam naturalmente, elas vão vir naturalmente. Essa resistência do ar vai vir naturalmente. Não fique criando mais coisas. Não fique arrumando desculpa para não resolver os seus problemas, para não resolver as suas pendências. Para de ficar carregando as outras pessoas, começa a cuidar da sua vida, começa a dar atenção para as coisas que realmente importam para você. Tenho certeza que você vai conseguir avançar, tenho certeza que essas adversidades vão diminuir, essa resistência vai diminuir. Já tem resistência suficiente naturalmente, então para de ficar colocando mais resistência, para de ficar colocando mais adversidade para você avançar. Está na hora de virar essa chave. Então busca história inspiradora. Depois que você sair dessa live, vai aí pro YouTube e faz uma pesquisa de histórias inspiradoras. Pega aí pessoas que tinham tudo para largar, para desistir da vida. Tem um cara chamado Nick Djokovic. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Eu garanto para você que ele faz muito mais coisa do que eu e você. Sabe por quê? Ele entendeu que ele tem uma vida e precisa ser vivida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Presta bem atenção na pergunta que eu vou fazer. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa nova? Quanto tempo faz que você não faz coisas diferentes? Quanto tempo faz que você não quebra a rotina? Quanto tempo faz que você não inova nas coisas que você está fazendo? Às vezes você já entrou no piloto automático. E aí você não consegue ver resultado, a vida começa a perder sentido. Você acha que você é uma máquina, que você está programado para fazer aquilo. Aliás, o seu cérebro fica programado para fazer aquilo. Está na hora de você fazer coisas diferentes. Faz coisas que você ainda não fez. Crie hábitos que você ainda não criou. Eu tenho certeza que você vai começar a gerar resultados que você nem imaginava que você poderia gerar. Faça isso. Você vai ver que vai fazer muita diferença na sua vida. O quarto passo é desenvolver essa mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento acredita que habilidades podem ser desenvolvidas através do esforço. Então depende de você, depende do esforço que você está colocando em cima daquilo ali, depende do seu objetivo, depende de cumprir o plano, o planejamento diário, o planejamento semanal, porque você só vai alcançar os seus objetivos se você tiver um plano para tudo isso. Então caminhe de acordo com o plano que você traçou, mas entenda que você tem que ter os objetivos. Alcançou aqueles objetivos, crie novos objetivos. Coisas maiores, coisas melhores. Sabe por quê? Porque tem coisas maiores te esperando. Tem coisas melhores te esperando. Então vai pra cima, porque é tudo teu, já foi liberado. Só falta você pegar. A quinta lição é construir uma rede de apoio. E é algo importante, porque ninguém anda sozinho. Ninguém consegue alcançar as coisas sozinho. Aliás, você pode até ganhar muito dinheiro. Se você estiver sozinho, não vai fazer sentido nenhum. Você não vai ter com que gastar, nem com quem gastar. Então, relações de apoio são essenciais para enfrentar as diversidades. Sabe por quê? Porque são aquelas pessoas que estão próximas, que às vezes você precisa de uma palavra amiga, que você precisa de uma força, ou que você precisa de uma oração, que você precisa de um direcionamento, e você vai e compartilha e ela te traz aquele fortalecimento. Ela diz, ó, tô aqui se você precisar. Eu acredito em você. Bora pra cima, porque o que precisar, eu posso te ajudar. A sexta lição é praticar a autocompaixão. A autocompaixão é o cuidado, mas não é só o cuidado, é o cuidado amoroso por você mesmo, por si mesmo. Especialmente em tempos difíceis. É nos tempos difíceis que você precisa dar mais atenção para você mesmo. Então, aprenda a se tratar com gentileza e com compaixão. Às vezes você faz mais pelos outros do que para você mesmo. Às vezes você ajuda mais os outros do que você mesmo. Antes de amar o próximo, você precisa amar a você mesmo. Você precisa de amor próprio, você precisa de autocompaixão, você precisa entender que você é merecedor, que você é merecedora. Shankly Story, Ellen, bom dia, seja bem-vinda. Antes de amar o próximo, você precisa entender que você precisa de amor próprio. Sem amor próprio você não consegue amar o próximo. Ponto. Pratique a autocompaixão. Sétimo passo para você entender esse processo. Encontrando significado nas adversidades. Muitas vezes as adversidades nos ensinam lições valiosas.
Então, reflita sobre o que você aprendeu com os desafios passados. Olha para a sua vida. Olha para tudo que você enfrentou. Olha para quem você se tornou hoje. Olha as dificuldades que você teve para chegar até onde você chegou hoje. Olha as dificuldades que de repente o seu pai, a sua mãe enfrentaram para te ajudar nesse processo. Para ajudar você a se tornar quem você se tornou hoje. Olha o que as pessoas abriram mão de repente para poder te ajudar. Olha o que você abriu mão para poder chegar nesse processo. Aprenda. Aprenda lições com o que você já passou. Com os problemas que você já enfrentou. Tudo isso é aprendizado. Todo aprendizado é válido para as próximas fases. Todo aprendizado é válido para os próximos níveis. Todo aprendizado vai trazer essa gama de conhecimento para você. Essa experiência vai fazer com que você enfrente cada desafio, cada problema que você enfrentar. Você pode ver que algumas pessoas que já passaram por vários problemas, elas não se abalam diante de algumas situações. Aquele que perdeu tudo e teve que reconstruir do zero, ele não se abala em ter que reconstruir novamente pela segunda, terceira, quarta vez. Sabe por quê? Porque ele tem experiência, ele sabe como reconstruir. Aquele que foi lá no fundo do poço, ele sabe qual que é o caminho para sair do fundo do poço. Ele pode até voltar no fundo do poço, mas ele vai sair mais rápido e mais forte. Sabe por quê? Ele tem experiência. Ele sabe aonde ele tem que colocar o pé para poder sair dali daquele poço. Os problemas que você enfrentou, as dificuldades que você enfrentou, os desafios que você enfrentou te trouxeram até aqui. Novos desafios, novos problemas, novas dificuldades vão ser enfrentadas nas próximas fases e está tudo certo. Só que use todas essas experiências que te trouxeram até aqui, aplique, coloque em prática diante das próximas adversidades. Talvez você vai ter que intensificar mais isso. Mas eu sei que você vai conseguir, eu sei que você vai vencer, eu sei que você vai conseguir chegar lá. Sabe por quê? Não é porque eu quero te motivar, não. É porque você é capaz e você é o único capaz de te parar. Ninguém pode te parar porque todas as coisas já foram liberadas para você. Você só para se você quiser. Você só não chega lá no seu objetivo se você decidir hoje que você não quer mais. Se você decidir em algum momento da sua caminhada que você não quer mais chegar lá, que você não quer mais alcançar aquilo ali. Se você perder o motivo para você ter uma ação. Agora, se você continuar focado, se você persistir, pode demorar um pouco, mas vai chegar. E quanto mais demorar, mais valor você vai dar para isso. Quanto mais difícil for, maior é a bênção que está sobre você, maior é aquilo que você vai receber lá na frente. Então continue caminhando, continue buscando, continue nessa trajetória, continue enfrentando os desafios, continue enfrentando as adversidades, não se curve diante de qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Aliás, se tiver que se curvar, você vai levantar e vai voltar ao estágio normal, porque isso é ser resiliente. Se te apontarem o dedo, não é para te destruir. É para mostrar que você está no caminho certo. Se começarem a falar mal de você, significa que você está no caminho certo. Se começarem a te criticar, significa que você está no caminho certo. Porque depende de onde vêm essas críticas. A maioria delas vem para poder te parar, para poder trazer essa resistência natural para você. Então continue avançando, continue crescendo. Você sabe qual que é o seu objetivo? Você sabe onde você quer chegar? Então continue caminhando, continue caminhando. Nil, mas estão me batendo aqui. Continue caminhando. Daqui a pouco eles não vão te alcançar mais. Nil, o pessoal está me jogando pedra aqui, Nil. Continue caminhando, porque daqui a pouco essas pedras não conseguem te alcançar, porque você vai subir tão alto que essas pedras não vão conseguir chegar em você. Então, continue caminhando. Você sabe onde você quer chegar? Você sabe o que você quer conquistar? Você sabe todas as coisas que estão te esperando? Não precisa saber todas as coisas, mas se você souber que pelo menos uma coisa que está te esperando ali, é motivo mais suficiente para você continuar andando. Então, continue andando, continue caminhando, continue buscando, continue crescendo, continue estudando, continue buscando, continue se esforçando, porque só consegue chegar lá aquele que não desiste. Só consegue passar a linha de chegada, aquele que não desiste no meio do caminho. O verdadeiro campeão é aquele que ultrapassa. O verdadeiro campeão é aquele que consegue alcançar os seus objetivos, é aquele que chega na frente, é aquele que correu, que se esforçou, que treinou, que se preparou. Então, não existe medalha para quem desistiu. Não existe prêmio para quem desistiu no meio do caminho. Só existe prêmio para quem ultrapassou a linha de chegada. Então, encontre o significado nas adversidades e
Transforme-se em um modelo de resiliência. É o 8º e último ponto para a gente fechar essa live. Ao superar desafios, você se torna um exemplo para os outros. Tá? Deixa eu falar algo para você. Tem pessoas que estão orando para se conectar com você. Tem pessoas que estão pedindo para Deus, estão pedindo para um monte de gente, um monte de coisa, para se encontrar com pessoas como você, com história de superação, pessoa que não desistiu, pessoa que venceu. A tua história pode inspirar outras pessoas, o teu exemplo pode inspirar outras pessoas, as suas atitudes, o seu comportamento pode inspirar outras pessoas. Tem pessoas querendo conversar com você, tem pessoas querendo ouvir como você fez para passar por esse desafio, por essa adversidade. Tem pessoas esperando uma mensagem de incentivo sua, tem pessoas esperando para entender como que você está fazendo para superar a sua vida, porque elas também precisam. E você pode ser esse agente, você pode ser esse influenciador. A sua história pode inspirar outras pessoas, aquilo que você faz pode ajudar outras pessoas. Então, não desista. Porque desistindo, você pode matar muitas outras pessoas, não só os seus sonhos. Desistindo, você não está abrindo mão só do seu futuro. Desistindo, você está abrindo mão do futuro de muitas outras pessoas que dependem de você, que você ainda nem sabe, que nem elas sabem que elas dependem de você ou da sua história. Mas todo movimento gera um impacto, e esse impacto vai envolver outras pessoas. Então, se o teu impacto for bom, você vai alcançar outras pessoas. Se você der o próximo passo agora, se você abrir a sua empresa, por exemplo, você vai abençoar outras pessoas. Se você crescer, você vai abençoar mais pessoas. Tudo aquilo que você faz pode impactar, pode abençoar outras pessoas. Então, tem pessoas que estão dependendo daquilo que você faz. Só que se você desistir, você vai impactar negativamente essas pessoas. Não desista, apenas continue caminhando de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu destino. Então, transforme-se em um modelo de resiliência. Mostre para as pessoas que sim, é capaz. Elas são capazes de vencer porque você venceu. Um improvável, um incomum conseguiu chegar lá. Se tornou um imparável. E o fato de se tornar um imparável fez ele conquistar todas as outras coisas que ele gostaria. Essa pessoa é você. Só você é capaz de avançar, só você é capaz de vencer. E só você é capaz de desistir. Então, eu não sei o que você está esperando para alcançar os seus objetivos, para alcançar todas as coisas que estão te aguardando. Mas a palavra para você hoje é: seja resiliente, supere as adversidades, cresça diante das adversidades, cresça diante dos problemas, cresça diante de toda e qualquer situação. Eu não tenho dúvida que você vai conseguir chegar lá. Você só não pode desistir, você só não pode parar no meio do caminho. Porque aí você compromete não só a sua vida, mas como a vida de muitas outras pessoas que estão dependendo de você. Então, vai pra cima. Continue caminhando para conquistar os seus objetivos, para conquistar os seus sonhos. Continue, tá? O tema da live de hoje foi superação e crescimento além das adversidades. Diversidades existem e elas estão aí para se opor, para ser uma força contrária a tudo aquilo que você está fazendo. Mas tudo isso, toda adversidade, todo problema, fala Danilo, bom dia. Todo problema, toda adversidade, tudo que você enfrenta é para que você se torne mais forte. É para que você cresça, é para que você desenvolva. Aliás, as nossas lives são de crescimento e de desenvolvimento. Então, eu preciso te preparar para tudo que você vai enfrentar. A adversidade vai existir, sempre vai existir. É uma força contrária a tudo que você está fazendo. É um processo natural. Então, enfrente elas, aprenda cada lição, desenvolva-se, cresça e seja o exemplo para muitas outras pessoas. Fechou? Vai lá cuidar da sua vida, vai lá cuidar dos seus negócios, vai lá cuidar das coisas que você tem que fazer, porque eu também vou fazer isso. E eu desejo que você faça um dia incrível, que Deus abençoe sua vida e que você alcance toda e qualquer prosperidade que você está buscando. E amanhã a gente tem um encontro 7 da manhã para mais um New Coffee. Fechou? Deus abençoe.